Ele que é um dos melhores psiquiatras do estado do Paraná e vai falar pra gente sobre depressão. Acompanhe a matéria. Legal, gente, nosso bate-papo então hoje agora aqui com o Dr. Eduardo Alcântara, um dos melhores médicos psiquiatras do estado do Paraná. Lembrando a todos que nós estamos mantendo aqui um bom nível de segurança, né? As janelas do consultório estão abertas com bastante ventilação. Eu estou mantendo uma distância de quase 2 metros aqui do nosso entrevistado e a nossa equipe toda ela usando máscaras, ok? Bom, o assunto agora então é um assunto que, segundo o Dr. Eduardo, é uma doença que acomete milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, que é a depressão. Dr. Eduardo, obrigado por nos receber mais uma vez aqui na sua clínica. Eu que agradeço, Mário, novamente a oportunidade, né? O nosso primeiro bate-papo foi sobre saúde mental. Esse bate-papo de hoje vai ser sobre depressão. Espero que agregue ao público. Doutor, pergunta clássica: o que é a depressão? Ok. Bem, a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, Mário, é uma doença, né, que acomete, é um transtorno mental que acomete até 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Depressão é uma das maiores causas incapacitantes no mundo, Mário. E uma curiosidade sobre, só para entender um pouco a abrangência, né, da temática, há estimativas da Organização Mundial da Saúde que em torno de $1 trilhão deixam de ser produzidos, são perdidos devido a esse transtorno, que é muito comum, né? 300 milhões, mais do que a população do nosso país, né? Doutor, eu quero que você explique para o pessoal de casa quais são os sintomas clássicos da depressão. E eu já jogo uma outra pergunta para você emendar no assunto. Existem níveis de depressão? Qual a diferença de depressão e estar triste? Ok, muito importante essa pergunta, é bem comum no dia a dia, quero deixar bem claro para o público. Bem, tristeza e depressão, como a gente diferenciar? Poxa, doutor Eduardo, mas eu tenho lá uma pessoa, um conhecido que tem depressão. É bem comum, né, Mário? As pessoas têm o termo depressão, é bem comum, mas há uma diferença. Tristeza é uma emoção, uma reação humana, saudável, né? Tive um problema no meu trabalho, hoje eu estou triste, é uma perca na família, ainda mais agora a gente está na pandemia, questões financeiras, vão deixar a pessoa triste. Porém, quando essa tristeza passa de um limite, ela é persistente, duradoura, associado a um conjunto de sinais e sintomas clínicos, a pessoa começa a comer de menos ou comer demais, dormir de menos ou dormir demais, cursa com uma falta de prazer crônico, que nós, psiquiatras, os profissionais da saúde mental, chamam de anedonia, que é aquela assim, a pessoa já começa a parar de fazer coisas que fazia antes, que lhe davam prazer e já não dão mais prazer, começa a se isolar. Veja, é uma situação clínica em que começa a impactar no trabalho, na família, em amplos aspectos da vida do indivíduo. Quando isso está acontecendo, começa a acontecer, a gente já liga aquela luzinha vermelha. Será que é uma situação, é uma tristeza, no caso, que é o popular, que as pessoas vão ver, ou será que realmente está acontecendo uma entidade clínica? Mais ou menos por aí. Doutor Eduardo, tem níveis de depressão? Nível 1, 2 ou 3, ou moderado, severo, gravíssimo? Como é que a medicina consegue escalonar isso aí? Claro, boa pergunta. Bem, depressão é um termo genérico, digamos assim. Dentro da depressão dessas 300 milhões de pessoas, tem vários quadros de depressão. Tem depressão unipolar, transtorno depressivo recorrente, depressão bipolar. Ok, a gente fala genericamente de depressão. Vamos falar de um episódio depressivo. Dentro do episódio depressivo, com uma avaliação com um profissional especialista, um médico psiquiatra, a gente consegue classificar em episódio leve, moderado, grave. A gente consegue fazer uma triagem daquele caso dentro da avaliação. Por isso que a consulta com o médico psiquiatra, em geral, é bem demorada, até 1 hora, pode até passar de 1 hora, dependendo do caso, que a gente consegue fazer essa avaliação mais perniciosa. O pessoal mais jovem aí, a gente infelizmente acompanha através
das redes sociais, da mídia, que muitos são acometidos por tentativas de tirar a própria vida, e muitas vezes os pais e pessoas que cuidam das crianças não conseguem atentar para esse detalhe em tempo hábil, né? O que acontece, doutor, com esses jovens aí? Isso é algo desencadeado pela depressão? Poderia ser ou não? Bem, eu vou até para o público de casa para dar mais embasamento. Essas estimativas de 300 são estimativas, a gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que são, as cifras são gigantescas, né? 300 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno de depressão, de transtorno depressivo. Dentro desses 300 milhões, há estimativas que em alguns países, Mário, pasmem, menos de 10% das pessoas têm acesso a um psiquiatra, a um psicólogo, a um serviço de saúde para lidar com essa situação. A estatística global é que metade dessas pessoas, globalmente, isso é o mundo todo, estão buscando ajuda, conseguindo ter ajuda e acesso ao tratamento de saúde. Entrando do tema suicídio, que é um tema, acho que de extrema relevância, né, para passar num programa seu, de grande audiência, para o público brasileiro, né, um programa nacional, acho que esse tema é um tema que a gente tem que falar com responsabilidade na mídia, mas deve ser falado e abordado. A gente sabe que alguns quadros depressivos pode chegar até um desfecho total, né, um desfecho triste, né, no fato. Nas vias de fato de um suicídio. A Organização Mundial da Saúde mostra que em torno de 800 mil pessoas por ano cometem suicídio. O que a gente sabe? O que os estudos mostram? Que a grande maioria, tem estudo que fala 70%, 80%, 90%, mas que a grande maioria, em resumo, dessas pessoas poderiam estar tendo acesso a um profissional de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, a um serviço de saúde, que a maioria deles poderiam ter um diagnóstico de um transtorno mental. E quem sabe se essas pessoas tivessem acompanhamento, esses números seriam menores. Dentro do tema, o suicídio é complexo, não tem uma causa única, é multifatorial, a gente nunca pode apontar esse caso de suicídio foi por isso, foi por aquilo, é sempre multifatorial e os transtornos mentais, na grande maioria, faz parte de todos esses, de tudo isso que pode culminar nesse desfecho, né? E dentro do tema suicídio, a gente sabe que na população jovem, 15 a 20, 24 anos, é uma das principais causas, em alguns países e alguns lugares, até mais do que acidente de trânsito e causas externas. O suicídio está entre as principais causas de óbito no público jovem. Então é um tema bem relevante. Por isso, no nosso bate-papo anterior, a gente falou sobre sinais da saúde mental de jovens, de pessoas que estão em isolamento, né? Por isso que é um tema de bastante relevância que deve ser levado à tona, né, para as famílias. Você falou no termo família e nós falamos na entrevista passada, quando aqui estivemos, sobre aquele olhar mais preocupado dos pais para com os filhos, né? E não só para com os filhos, para quem tem alguém com alguma doença psicossomática, uma doença mental na família, todo mundo acaba aqui meio que adoecendo, né, doutor? A pergunta é, qual olhar que nós temos que ter para alguém que esteja passando por uma doença de depressão? Qual olhar que nós, pessoas que estamos envolvidas diretamente, temos que ter para com essa pessoa? Porque a gente vê alguns termos, essa pessoa está com preguiça, não quer fazer nada, quer ficar o dia inteiro dormindo, isso não é doença, isso é frescura, isso é manha. Queria que você falasse a respeito desse assunto para a gente. Exato, Mário. Excelente pergunta, acho bem de extrema relevância. Dia 12 de abril é o Dia Nacional do Enfrentamento à Psicofobia. Isso já falei em algum momento. Bem, qual que é o olhar, né? Respondendo a tua pergunta. Bem, é um olhar de muita empatia, de se colocar no lugar do outro, de muito carinho, de muito amor, digamos assim, né? Esse olhar empático. Vamos pensar, como eu já disse no começo, a Organização Mundial de Saúde, a medicina reconhece a depressão como um transtorno mental, né?
digamos, como se fosse uma patologia, uma doença, enfim. É sempre se colocar no lugar do outro, se tratando-se como uma doença, igual a hipertensão, igual diabetes. Não adianta eu falar para você, vamos supor que você tivesse diabetes, Mário, pensamento positivo, levanta daí, a diabetes vai melhorar com a força do pensamento. Não vai melhorar. Então a gente tem que levar esse olhar que são pessoas, ninguém quer estar em depressão. Ninguém, mesmo se a pessoa fizer força, não vai. A gente sabe que tem fatores genéticos, tem fatores ambientais, fatores metabólicos, é multifatorial a incidência da depressão. Não tem uma causa única, a gente sabe que é multifatorial, fatores genéticos, ambientais, metabólicos, que causam essa entidade clínica na pessoa. Então a pessoa nunca vai estar numa cama, nunca vai estar triste, porque ela quer. Então a gente tem que olhar com muita empatia. Depressão não é frescura, pessoal. Não é frescura. A Organização Mundial da Saúde reconhece, a medicina reconhece, todos os profissionais de saúde mental. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas, com essas atitudes, porque tanto vai atrapalhar uma pessoa que está em extremo sofrimento. Pensa, Mário, tem até um livro muito importante de um professor da Unicamp, que eu admiro muito, que é o Dr. Neuri Botega. A depressão, a tristeza transforma, a depressão paralisa. As pessoas falam no dia a dia, falam, Dr. Eduardo, é como se eu tivesse algemado, paralisado, eu não consigo, por mais força que eu estivesse fazendo antes do tratamento, eu não consigo, é uma coisa maior. Então temos que tomar muito cuidado com essas falas que mais prejudicam. Depressão não é frescura. Doutor Eduardo, o paciente, ele consegue externar isso, na maioria das vezes, passar para o seu terapeuta, para o seu médico, ele consegue externar isso aí? E tem pessoas que estão mais introspectivas, né? O famoso sofre calado. O que você poderia falar a respeito? E eu já vou colocar mais uma pergunta para você responder na sequência. Com relação à doença hereditária, tem alguma coisa a ver com hereditariedade, a questão da depressão ou não? Claro. Então vamos lá, isso é individual, por isso que o tratamento de depressão, padrão ouro, é multidisciplinar, vai ter que vir um médico psiquiatra, às vezes a gente faz alguns exames clínicos, enfim, a avaliação da depressão é clínica, tratamento antidepressivo, mas também é muito necessária a psicoterapia, buscar um psicólogo. É o que eu falo para as pessoas, não existe uma pílula que vai resolver todos os problemas da vida, todos, mas o tratamento com o médico psiquiatra, em muitos casos, é de muita importância, vai fazer parte da terapêutica. Então, psicólogo, psiquiatra e outras medidas também, várias outras medidas para o tratamento. Por isso que é muito importante o processo psicoterapêutico com psicólogo, porque ali a pessoa vai trabalhar às vezes semanalmente, quinzenalmente, para trabalhar essas questões. Isso é individual, tem pessoas que são mais introvertidas, outras pessoas são mais extrovertidas, mas em geral, quando a pessoa vem para avaliação, ela está pedindo ajuda. Então, em geral, essas pessoas vêm externalizando este sofrimento que, em muitos casos, a sociedade, a família não entende. Então, aqui, no ambiente terapêutico, a gente é isento de qualquer moralismo, de qualquer julgamento, a gente está aqui para ajudar. Por isso a importância de buscar ajuda. Ok, Mário? Respondendo a tua segunda pergunta, que é muito interessante, é uma pergunta que eu escuto no meu dia a dia. Eduardo, Mário, minha mãe tem depressão. Será que eu vou ter depressão também? Depressão tem causa genética? Resposta é sim. A gente sabe hoje em dia, nos estados atuais das pesquisas científicas da área da medicina, da psiquiatria, que há causas, existem fatores genéticos, tá, num quadro de depressão. Todavia, a genética não é condenatória. Então não é porque às vezes minha mãe teve depressão
que eu vou ter depressão? Se eu tenho depressão, o meu filho vai ter depressão? Mas há causas genéticas, porém é multifatorial, como eu já disse. Causas de estressores ambientais, até sono, a gente sabe, é uma relação da medicina do sono com estados mentais. A gente sabe que tem fatores metabólicos, tanto é que em primeira consulta, numa triagem clínica, o psiquiatra é um médico como qualquer outro médico, pessoal. Eu peço exames numa primeira consulta, se precisar até de exame de imagem, a gente pede ressonância, tomografia do encéfalo, exames metabólicos, exames séricos, exames de sangue mesmo, a gente faz hormônios numa primeira consulta, porque a gente sabe que isso é multifatorial, então não tem uma causa. Então, já respondendo a tua pergunta, o pessoal que está em casa, puxa vida, eu tenho vários casos de depressão, será que eu vou ter? A gente não tem essa resposta, a gente sabe que tem fatores genéticos, mas que você pode não apresentar depressão. Então, por isso, buscar ajuda, ficar atento. Marcar, eu estou em dúvida, estou com sofrimento mental, vou lá no psicólogo, um bom psicólogo vai lhe encaminhar para um psiquiatra se for necessário. Perfeito. Doutor, eu vou fechar a nossa entrevista com uma última pergunta, que é a depressão num público bastante grande no Brasil e no mundo, que segundo a medicina é um público que está vivendo mais, né? O público da terceira idade, né? Hoje homens e mulheres estão vivendo mais, né? E é comum as pessoas mais jovens dizer, aquela pessoa mais idosa já viveu muito, né? Já aguentou muita porrada durante toda a vida, né? Aquela é uma pessoa forte. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, o público com mais idade, o idoso, ele é suscetível também à depressão? Fala pra gente sobre a depressão no idoso. Claro, existe sim um quadro de relevância, existe depressão na melhor idade, em idoso, né? No caso dos idosos, existe até uma especialidade dentro da psiquiatria, psiquiatras, psicogeriatras, são psiquiatras que fizeram mais um ano, um R4 na residência, e eles atendem somente idosos, e é muito importante, porque um idoso, em resumo, assim, falando mais prático para o público, pensa, a gente tem idosos 60, 70, 65, né, 70, 80, 90 aqui em Curitiba, né, a nossa cidade aqui, é uma das cidades do Brasil que mais está no top de número de centenários. Então são cérebros que já é diferente, um cérebro de 100 anos para um cérebro de 20 anos. Então, às vezes, o idoso, o cérebro dele, ele vai sofrer um pouco mais na depressão, necessita de uma intervenção um pouco mais rápida, que pode, de certa forma, mesmo que transitoriamente, pode afetar até o cognitivo. Um quadro depressivo é mais comum, esse déficit cognitivo dentro do episódio depressivo no idoso, e o idoso é um ser humano como qualquer. A depressão aparece em crianças, adultos jovens, adolescentes, meia-idade, a gente está suscetível a isso. Doutor, a depressão, ele tem tratamento, cura ou tem que ter um acompanhamento? Como é que a medicina vê a depressão com essa relação? Dentro da psiquiatria, uma especialidade médica, hoje, no estado atual da medicina, a gente não fala em cura de transtornos mentais no geral, a gente fala em remissão. Remissão. Então, lembrando ao pessoal, tem tratamento, busquem ajuda. Se você não quiser ir num psiquiatra em primeiro momento, pode ir num psicólogo, fazer essa triagem, fazer esse acompanhamento. O psicólogo vai saber a hora de lhe encaminhar para uma avaliação médica. Busquem ajuda. Hoje em dia, não sofram calados, não sofram em casa sem buscar ajuda, não sofram por medo de buscar ajuda, busquem ajuda. Tem tratamento, a gente tem medicações novas, modernas, o tratamento é personalizado, vai depender de pessoa a pessoa, então busquem ajuda. Depressão tem tratamento e tem remissão. Tem pessoas, nem todo episódio depressivo vai precisar tomar remédio. Nem toda pessoa que vem no psiquiatra a primeira vez vai ter que tomar. O grande medo das pessoas, um grande mito, eu vou no psiquiatra, vou ter que ficar a vida inteira tomando remédio. Nem todo, a gente tem uma triagem para isso. A maioria, um primeiro episódio depressivo, por exemplo, só para as pessoas de casa terem uma noção, dependendo do primeiro episódio depressivo, da resposta a tratamento com psiquiatra, psicólogo, em torno de 1 ano o tratamento. E vida que segue, remissão total dos sintomas,
E aí acompanhamento, mesmo aquelas pessoas que têm casos na família, ela vai ter que ficar atenta. Se tiver algum sintoma, buscar ajuda novamente. Então, sim, tem tratamento. O segredo é esse, né, gente? Então, o negócio não é sofrer calado em casa, procurar um médico, procurar ajuda, que para tudo tem um resultado, né, doutor? Não tem uma resposta. Bom, o doutor Eduardo, gente, médico psiquiatra, ele mantém um canal no YouTube, né, doutor? Que é um canal justamente de informação da saúde mental. É isso, doutor Eduardo? Sim, tem um trabalho no YouTube. Para quem quiser se inscrever, é o canal Psiquiatra Responde. É só procurar lá no YouTube. Tem vários temas da saúde mental que são postados semanalmente, na forma também de podcast. Você também mantém lá no Instagram, é isso? Isso. Como é que as pessoas te acham no Instagram? doutor.alcântara.psiquiatria. Só adicionar lá, quiserem mandar perguntas, temas para futuros temas do canal, de entrevistas, fico à disposição. Doutor Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Gente, chegamos no final de mais um programa, agradeço a sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.